Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma videoaula, tá? Dessa linda capa para tampa do fogão Buquê Flor Real. Hoje eu quero estar ensinando aqui para vocês como eu faço essa capa para tampa do fogão, tá? Essa capa aqui é para um fogão de 4 bocas, tá? Mas no passo a passo eu ensino como você faz para um fogão de 5 e 6 bocas, tá bom? Essa capa aqui ela é muito linda, tá? Ficou muito bonita. Tô trazendo essa combinação aqui de cor para mostrar para vocês, tá? Mas na videoaula eu vou fazer outra combinação de cor, tá bom? Olha só como que ela fica muito linda. O buquezinho, tá? Para quando a tampa do fogão tiver abaixada, né? Vai ficar mostrando o buquezinho, tá? Aí você tem a opção de colocar aqui, tá? Ou você tem a opção de colocar aqui na frente, tá? Às vezes a cliente quer ficar só com a tampa aberta, né? E aí vai ficar mostrando o buquezinho aqui. Ou se a cliente também não quiser buquezinho, tá? Gente, eu já gostaria de pedir para você tá curtindo aqui essa aula, tá bom? Deixa o seu like, tá? Se você tá nesse vídeo aqui, não é inscrito aqui no meu canal, convido você a tá se inscrevendo, ativa o sininho para você receber todas as notificações quando eu postar vídeo, tá? Videoaulas, tá? Então, assim, se inscreva aqui no meu canal, tá? Deixa seu like, deixa um comentário de apoio aqui, tá bom? Então, pessoal, essa capa aqui que eu vou ensinar para vocês, tá? Ela tem a medida de 46 centímetros aqui, ó, na largura, tá? 46 centímetros por 48 de altura, tá bom? Então, para você fazer aqui, você pega as medidas da tampa, tá? E para fazer essa capa, tá? Porque é uma peça sob medida, tá bom? Então, pra gente tá fazendo essa capa que eu vou estar ensinando aqui pra vocês, eu vou estar utilizando o fio cru, tá? Esse aqui é um fio 6, vou estar utilizando ele pra estar fazendo a base aqui, tá? E essa parte aqui também, tá? Vou utilizar o cru. E também vou estar utilizando esse vermelho, tá bom? Esse vermelho aqui também, ele é fio 6, tá? Vou utilizar pra fazer o biquinho, tá? E vou utilizar também para fazer essa flor, tá bom? Pra gente poder tá fazendo essa aula aqui, nós vamos precisar de 2 flores, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, tá? Do passo a passo do Buquê Flor Real. Lá tem a flor real, tá? Que você pode ir lá e fazer. Se você for fazer essa capa aqui para um fogão de 4 bocas, você faz 2 flores. Se você for fazer para um fogão de 5 ou 6 bocas, você vai fazer 3 flores. Tá bom? Então, eu utilizo o barbante, tá? Pra tá fazendo essa flor aqui, tá? E também utilizo pra fazer o biquinho, tá? Eu utilizo o barbante vermelho, esse aqui é o fio 6, tá bom? E pra tá fazendo essa parte verdinha aqui, tá, ó, eu utilizo esse barroco aqui, tá? Esse aqui é o barroco gramado, eu utilizo ele pra tá fazendo essa parte aqui verde da flor, tá bom? E pra tá fazendo o buquezinho, tá? Eu vou utilizar esse vermelho aqui, tá? É o vermelho círculo. Esse aqui é o fio 4, tá? Eu vou utilizar ele. Quando eu não uso esse daqui, eu uso o fio Duna pra ficar mais delicado, tá? E aí também, pessoal, aqui no meu canal tem 2 aulas do buquê. Tem a aula do mini buquê e tem a aula do buquê flor real normal, tá bom? Aí se você gostar de um buquê menorzinho, você pode ir lá na aula do mini buquê ou você pode fazer o buquê normal, tá bom? Então, eu utilizo o fio 4, tá? Eu uso esse fio aqui pra trabalhar com o vermelho, tá? Mas quando eu vou fazer de outras cores, eu uso o fio Duna, tá bom? Então, pra fazer o buquê, eu vou usar esse vermelho círculo número 4, tá? Ó. Vou estar utilizando ele pra fazer os botões, as flores, a flor e o lacinho, tá? Pra tá fazendo essa parte verde aqui, eu vou utilizar esse Duna, tá? Gramado também pra combinar, né, com a flor, tá? Pra combinar aqui com esse aqui que a gente fez, esse barroco aqui, tá bom? Então, eu vou usar esse daqui, tá? Esse aqui é a combinação das cores, tá? Que eu vou utilizar aqui na videoaula, tá? Esse daqui é uma peça piloto que eu tô mostrando pra vocês, tá? Que já tá pronto, tá? Foi outra combinação de cores, mas na aula eu vou ensinar com as cores que eu apresentei pra vocês agora, tá? Vou tá utilizando também, pessoal, pra tá fazendo, vou tá utilizando pra fazer a capa, essa agulha aqui tá a 3,5, vou utilizar ela. Vou utilizar também essa agulha
3, tá? Pra tá fazendo o buquezinho, tá? Vou utilizar 3, eu gosto de usar 3 com o fio Duna, tá? E a 3,5 pra tá fazendo a base, o biquinho, a flor também, tá bom? Só uso a 3 pra fazer o buquezinho. E vou utilizar também uma tesourinha, porque tem bastante arremate essa peça, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula, tá? Qualquer dúvida pode perguntar, que eu vou estar à disposição para estar ajudando vocês, tá bom? Não esquece de deixar seu like para estar me ajudando aqui, tá? Então, uma ótima aula. Pessoal, pra gente iniciar, tá? A nossa capa pro fogão, nós vamos precisar de 2 flores, tá? A flor real. Aqui no meu canal tem o passo a passo do buquê flor real. Você pode estar indo lá e fazer na flor, tá? Pra essa capa aqui, para um fogão de 4 bocas, eu vou utilizar 2 flores, tá? E pro fogão de 6, nós vamos utilizar 3 flores, tá? Então, daí você vai lá e faz a flor, tá bom? Aqui eu já fiz a minha, tá? Coloquei já a pérola aqui craquelada, número 10. E já colei as pétalas aqui, tá bom? Essa flor aqui que eu vou utilizar é uma flor que eu já tinha aqui, tá? Então, eu vou aproveitar e vou utilizar ela. O que eu indico a vocês, quando vocês for fazer a flor, você deixa pra colar depois que a gente trabalhar aqui nas argolinhas, tá? Essa flor aqui, como que já tava pronta, eu vou reutilizar ela, ela já tava colada, tá? Então, fica difícil de trabalhar aqui atrás, tá? Então, você só deixa pra colar a flor depois que você já tiver feito aqui, tá bom? Trabalhado aqui nas alcinhas de trás, fica mais fácil pra você tá trabalhando, tá bom? Então, eu vou precisar de 2 flores dessa, tá? Agora, nós vamos trabalhar com esse fio aqui, o fio mescladinho, tá? Eu vou utilizar o gramado, tá? Pra tá fazendo a parte verde aqui da flor. Pessoal, vou estar utilizando essa agulha aqui, tá? Ó, a 3,5. E vou utilizar também uma tesourinha, tá? Pra tá fazendo os arremates, porque tem bastante arremate, tá? Eu vou pegar aqui a minha linha e vou dar uma laçada, tá? Vou fazer um lacinho aqui. Geralmente eu gosto de amarrar direto, tá, aqui, mas como eu já tinha colado as pétalas, né, eu vou achar melhor ficar assim, tá? Então, tem essas pétalas não, gente, essas argolinhas aqui atrás, aqui, ó, a gente vai trabalhar nela, tá bom? Se as pétalas aqui não tivesse colado, ela tá mais abertinha, mais fácil pra trabalhar, tá? Vou vir aqui, ó, nessa argolinha aqui e vou fazer um ponto baixo, tá? Vou segurar meu fio aqui já pra ir prendendo, tá? Aqui eu vou subir 3 correntinhas. Mas eu subi 2, tá? Porque eu já tinha um ponto baixo aqui, tá? Vou vir aqui dentro da argolinha e vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Fiquei com um grupinho de 3 pontos altos, tá? Vou fazer 2 correntinhas de separação. Vou vir dentro da argolinha novamente. E vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fiquei com um lequinho aqui, tá? Sem dar correntinha nem nada. Vou dar laçada aqui, sem correntinha. Vou vir na próxima argolinha e vou fazer novamente outro lequinho, tá? Vou soltar aqui. Ó, fiz 3 pontos altos novamente, 2 correntinhas de separação. Vou vir no mesmo lugar e vou fazer mais 3 pontos altos, tá? Ficando assim, outro lequinho, tá bom? Ó. Então, essa carreira aqui, gente, nós vamos trabalhar assim, tá? Nós vamos fazer um lequinho aqui de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas e 3 pontos altos novamente. Sem fazer correntinha de separação, a gente já vem pra próxima argolinha e faz novamente, tá? Então, nós vamos trabalhar assim até chegar aqui, tá bom? Pessoal, finalizei aqui, tá, ó, minha carreira aqui, tá toda de lequinho, ó, como ficou aqui atrás, tá? Ficou assim. Eu vou caminhar aqui com a minha linha, tá? Aqui por dentro, aqui, dos pontos, fazendo ponto baixíssimo, tá? Até chegar aqui no meio. Peguei fio a mais, tá, ó. Aí, aqui, eu vou cortar esse fio aqui, tá? Já cortei, tá? Vou reservar aqui, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai estar trabalhando com o fio cru, tá? Esse aqui é o fio número 6, tá bom? A gente vai estar trabalhando com ele. Eu vou amarrar aqui o meu fio junto com esse daqui, tá? Ó. Que daí eu já amarro os dois junto aqui, tá? E depois eu só venho
colando na hora de fazer os arremates, tá? Então, eu vou dar um nozinho aqui no fio cru. Ó, dei um nozinho aqui, tá? Vou dar outro nozinho com o fio verde, pra ficar bem presinho, tá? Então, ó, prendi aqui, tá? Peguei a minha agulha aqui. Vou subir aqui 3 correntinhas, tá? Ó, equivale a um ponto alto. E aqui dentro, eu vou fazer mais dois pontos altos, tá? Ó, 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação. Vou vir no mesmo lugar e vou fazer novamente mais 3 pontos altos, tá? 2, 3, tá? Ficamos aqui com um lequinho, tá? Vou fazer 2 correntinhas aqui, pessoal, de separação, tá? E vou vir aqui na próxima aqui, lequinho, e vou fazer novamente, tá? Outro lequinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. E dentro, vou fazer novamente mais 3 pontos altos, tá? Ó, ficamos com outro lequinho. 2 correntinhas de separação, vem dentro do próximo lequinho aqui, e vamos fazer novamente outro lequinho, tá? Então, essa carreira aqui, pessoal, ela vai ser assim, tá? Então, pessoal, nós vamos trabalhar assim, tá? Por toda a volta, tá bom? Fazendo lequinho até chegar aqui, tá? Quando chegar aqui, eu volto pra explicar o próximo passo. Ó, pessoal, finalizei aqui essa carreira, tá? Ó, fiz os lequinhos separado por 2 correntinhas por toda essa volta, tá? Eu só não fechei aqui porque nós vamos trabalhar aqui dentro desse espacinho aqui, tá? Então, eu fiz 2 correntinhas. Antes de fechar aqui, ó, vou trabalhar aqui nesse espacinho, tá? Aqui dentro desse espacinho, eu vou fazer 3 pontos altos, tá? Ó, 2, 3, ó, 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, vou vir aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Vou caminhar aqui com a minha agulha por dentro dos pontos, tá? Ó. Fica aqui dentro do lequinho. E aqui nós vamos subir novamente 3 correntinhas. E vamos fazer mais 2 pontos altos aqui dentro. 3 pontos altos, tá? Eu fiquei aqui. Vou fazer 2 correntinhas de separação. Vou vir aqui dentro e vou fazer mais 3 pontos altos novamente, tá? Formando aqui mais um lequinho, tá? Então, essa aqui nesse primeiro vai ser lequinho dentro de lequinho, tá bom? Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer 2 correntinhas, tá? De separação. Nós não vamos trabalhar aqui dentro, como a gente fez aqui nesse primeiro. Nós vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, em cima desse primeiro ponto e já vou fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto, tá? Ó, fiquei com 3 pontos altos. Aí, aqui dentro, eu vou fazer 2 pontos altos, tá? E aí, a gente vai ficar aqui, ó, com um grupinho de 5 pontos altos, tá? Vou fazer 2 correntinhas de separação, vou vir aqui dentro e vou fazer mais 2 pontos altos. E vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, igual do outro lado, tá? Ó. Ponto alto em cima de ponto alto, ficando assim, tá, ó? Vou fazer 2 correntinhas de separação e novamente vou trabalhar aqui em cima desses pontos, tá? Ponto alto em cima de cada ponto alto, tá? Ó, fiquei com 3 e vou fazer 2 pontos altos aqui dentro, formando assim um grupinho de 5 pontos altos. 2 correntinhas de separação, vou vir aqui dentro, vou fazer mais 2 pontos altos. Fazer de novo aqui, que 2 pontos altos, e aqui vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto, tá? Formando novamente um grupinho de 5 pontos altos, tá? Ó, então essa carreira vai ser assim, tá, pessoal? Nós vamos trabalhar por todos os lequinhos assim, tá? A gente só não vai trabalhar nesse primeiro e nem nesse último aqui, tá? Então, aqui dentro nós vamos fazer lequinho igual a gente fez aqui. Nos outros, a gente vai fazer assim, ó.
tá? Do jeito que tá aqui, nós vamos fazer nesses aqui, tá? Até esse aqui, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, quando eu chegar aqui, eu volto pra explicar o próximo passo. Pessoal, ó, já cheguei até aqui, tá, ó? Já fiz aqui, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, fiz 6 motivos desse jeito aqui, tá? Com grupinhos de 5 pontos altos. E nós vamos fazer esse daqui, tá? Aí aqui você toma cuidado pra não fazer novamente, tá? Desse jeito aqui, tá? Porque aqui a gente vai fazer lequinho, tá? Então, aqui nós vamos fazer 2 correntinhas novamente, tá? Nós não vamos trabalhar em cima dos pontos altos, vamos vir direto aqui dentro do lequinho e vamos fazer outro lequinho, tá? Ó, 2 pontos, 3 pontos altos, tá? 2 correntinhas de separação, vamos vir aqui dentro novamente e vamos fazer 3 pontos altos, tá? Aí, a gente tá fazendo aqui um lequinho, tá? Ó, como ficou. Vamos fazer 2 correntinhas de separação. E aqui dentro desse espacinho, nós vamos fazer 3 pontos altos, tá? Ó, 1, 2, 3. Tá? 2 correntinhas de separação novamente. Vamos vir dentro desse outro espacinho e vamos fazer novamente 3 pontos altos, tá? Então, na primeira carreira, a gente tinha um grupinho de 3 pontos altos. Nessa segunda carreira, a gente ficou com 2 grupinhos de 3 pontos altos, tá? Vamos fazer 2 correntinhas de separação. Vou vir aqui na terceira correntinha aqui e vamos fazer um ponto baixíssimo, tá? Ficando assim. Então, aqui com a minha agulha aqui, eu vou caminhar aqui pro meio, dentro desse lequinho aqui, tá? Ó, caminho aqui pra dentro, tá? Vou subir 3 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos, tá? Aqui nós vamos fazer novamente, tá? Outro lequinho, tá? 2 correntinhas de separação e aqui dentro vamos fazer mais 3 pontos altos novamente, tá? Formando assim outro lequinho, tá? Ó. Ficamos com 3 lequinhos aqui, tá? Um em cima do outro. 2 correntinhas de separação, tá? Vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto novamente, tá? Então, vou vir aqui no primeiro e vou fazer um ponto alto, tá? Vou fazer no ponto alto, aqui, os 5 pontos altos que a gente tinha feito na carreira de baixo, tá? Eu vou fazer os pontos altos em cima dele novamente, ó. Fiz ponto alto em cima de ponto alto. Aqui dentro, a gente não vai colocar 2, dessa vez eu vou colocar um ponto alto só, tá, ó. Um ponto alto só. Eu gosto de colocar um ponto alto só, porque pra depois ele não ficar embabadado, tá? Então, eu prefiro colocar um só, tá? 2 correntinhas de separação. Então, eu vou vir aqui dentro, aqui, ó, e vou fazer outro ponto alto, tá, ó. Aí, eu venho aqui, novamente, em cima dos pontos altos e faço ponto alto, tá? Igual a gente fez do outro lado, a gente vai fazer desse lado aqui também, tá? Nessa carreira aqui, a gente fica com 6 pontos altos, tá? Fica assim. 2 correntinhas de separação e nós vem novamente e vamos repetir novamente o que a gente acabou de fazer, tá, ó. Então, por todos esses aqui, ó, nós vamos fazer igual a gente fez aqui, tá bom, ó? A gente faz ponto alto em cima de ponto alto, dentro do lequinho a gente faz um ponto alto e 2 correntinhas de separação. Chegou aqui, nós vamos fazer novamente um lequinho, tá? Igual aqui, aqui ficou 3 lequinhos, aqui também vai ficar 3 lequinhos. 2 correntinhas de separação, faz um grupinho aqui de 3 pontos altos, 2 correntinhas novamente, faz outro grupinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e de novo 3 pontos altos aqui dentro, tá? E aí a gente vem fechando aqui. Então, eu vou fazer o meu aqui pra adiantar e quando estiver pronto eu volto pra mostrar. Pessoal, terminei mais uma carreira aqui, tá? Já quero pedir desculpa, pessoal, pelos barulhos de fundo, tá? Tô tentando aqui o máximo aqui não deixar o barulho, tá? Mas tem bastante movimentação de cachorro, bem longe daqui, mas acaba saindo aqui o vídeo, tá? Então, me perdoe, tá? Se estiver saindo algum barulho, tá? Então, ó, terminei mais essa carreira, tá? Ó, como eu falei pra vocês, fiz todos os espacinhos aqui, tá? Desta forma. No último aqui, eu fiz o lequinho dentro do lequinho, tá? Igual eu fiz o primeiro, eu fiz o último também, tá? Fiz 2 correntinhas de separação e fiz aqui um grupinho de 3 pontos altos. Fiz 2 correntinhas e o grupinho de 3 pontos altos, tá? E aqui, novamente. Então, essa parte aqui já tá finalizada, tá? Ó, vou cortar o meu fio, tá?
Vou cortar meu fio, vou caminhar aqui pra dentro aqui, pra quando eu for trabalhar, ficar mais fácil, tá? Fechar aqui. Fica mais fácil na hora de prender o outro fio aqui, tá bom? Então, esse square aqui já tá pronto, tá? Vou fazer o outro, tá? A florzinha, a partinha verde. Vou fazer toda essa partinha aqui e vou reservar, tá bom? Pra gente poder fazer a base, tá? Da tampa do fogão, tá bom? Pessoal, peguei o meu barbante, fio cru, tá? Esse aqui é o fio 6, tá? Nós vamos começar a fazer a capa pra tampa do fogão, tá? Essa capa aqui é pro fogão de 4 bocas, tá bom? Mas vou ensinar vocês pra fazer também pra um fogão de 5 e 6 bocas, tá? O que que eu vou falar pra vocês? Nós vamos utilizar a fita métrica, tá? Eu vou falar pra vocês medir a tampa do fogão, tá? Se você tá fazendo encomendas, né? Pede pra sua cliente a largura, tá? Da tampa e a altura. Nós vamos começar trabalhando pela largura, tá? Então, o que que eu faço? Eu não falo assim, ó, faz 50 correntinhas. Eu não faço assim, tá? Eu começo a fazer correntinha, eu faço correntinha até chegar à medida da tampa do fogão, tá? Porque como tem os desenhinhos, não tem a medida, não tem a quantidade certa de correntinhas, então eu faço assim, tá? E dá certo pra mim. Então, a gente vai fazendo correntinha até dar o tamanho da largura da tampa do fogão. Esse fogão aqui, a largura dele é 46 centímetros, então eu vou fazer correntinhas até dar 46 centímetros, tá? Então, vou pegar aqui o meu fio, tá? A minha agulha 3,5, tá? E vou dar uma laçadinha aqui, tá? E vou começar a fazer as correntinhas, tá? Eu vou fazendo correntinha até chegar no tamanho da largura do fogão, tá? No meu caso aqui, até 46 centímetros. E aí, você faz a sua aí, a largura que é a tampa do fogão, tá? Então, eu vou fazendo a minha aqui, vou adiantando aqui, tá? E quando eu terminar, eu volto pra explicar os próximos passos. Pessoal, fiz aqui as minhas correntinhas, tá? Medi aqui, tá, ó. Coloco aqui no número 1 aqui da fita até o 46, tá, ó. 46, tá? Fiz 46 centímetros de correntinhas. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai contar quantas correntinhas deu, tá? Eu preciso que essas correntinhas terminem com o número 9, tá? Pra dar certo os desenhos, os balãozinhos, tá? Então, eu preciso que termine com o número 9. Aqui, as minhas correntinhas deu 73. O que que eu vou fazer? Eu vou diminuir até chegar 69, tá? Então, a sua pode ter dado 59, depende do tamanho da tampa do fogão, tá? Então, aqui a minha aqui, eu vou diminuir pra ficar com 69, tá bom? Pra ficar certinho os balãozinhos, tá? Se caso a sua tiver dado 67, aí você vai, acrescenta 2, tá? Ou se a sua tiver dado 75, você diminui até chegar no 9, tá bom? Se tiver perto, assim, de você chegar no número 9, você acrescenta, tipo, acrescentar 2, até 3. Se tiver que acrescentar 5, aí eu já não aconselho, porque senão pode ficar maior, né, a base, né, e passar muito depois que você for fazer o bico, tá? Então, assim, igual no caso aqui, a minha passou 3, passou 4 números, então, eu vou diminuir, tá? Pra ficar com 69, tá? Então, eu vou diminuir o meu aqui, tá? Então, a minha aqui tá com 69 certinho, tá bom? Então, vocês contam de vocês e tem que terminar com o número 9 pra dar certinho aqui as nossas contas aqui, tá bom? Agora, pessoal, eu vou acrescentar 3 pra virar, tá bom? Porque eu falei pra diminuir, agora eu vou acrescentar. Pra não confundir a nossa cabeça, tá? Tipo, eu vou falar, ó, tem que criar tanto número, tem que terminar com tanto número. Eu prefiro falar que tem que terminar com o número 9,
causa dos desenhinhos, e depois eu acrescento o número pra virar. Eu fico mais fácil pra entender. Como que eu já sei, eu posso fazer direto, mas tem pessoas que têm dificuldade e às vezes tem que explicar direitinho, tá? Então, eu falo pra fazer uma quantidade que termina com 9, tá? E na hora que a gente for virar, a gente só acrescenta mais 3, tá? Então, eu vou acrescentar mais 3 aqui pra virar, tá? Ó, 1, 2, 3. Vou vir na quinta correntinha, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui na quinta correntinha, tá? Na argolinha de cima e vou fazer um ponto alto. Tá? Nós vamos trabalhar aqui nessa argolinha aqui, tá, ó, nessa parte aqui de cima, nós não vamos trabalhar nessa daqui de baixo, tá? Porque depois nós vamos trabalhar aqui desse lado também. Então, vou vir aqui na argolinha de cima e vou fazer outro ponto alto, tá? Pra cada argolinha aqui, cada correntinha, nós vamos fazer ponto alto, tá? Então, essa carreira aqui, ela é toda de ponto alto, tá? Então, vocês vão fazendo um ponto alto de vocês aí, que eu vou fazer o meu aqui. E quando chegar no final, eu volto pra explicar o próximo passo, tá bom? Pessoal, já fiz essa carreira aqui, tá? Toda de ponto alto. Contei pra ver se tem 69 pontos mesmo, certinho, tá? Vocês contam de vocês, tá? Pra nada dar errado, tá bom? Então, aqui agora... Deixa eu medir aqui pra vocês verem quanto que tá ficando, ó. Pegar minha fita métrica aqui. Ó, 40 centímetros aqui ficou aqui essa base, tá? Então, conforme a gente for fazendo, ela vai aumentar um pouquinho, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês que sempre sai menor assim na primeira, né? Mas depois, quando eu fizer mais algumas carreiras, eu vou mostrar pra vocês, tá? Que ela vai chegar até 42. Aí, com o bico, vai dar certinho o tamanho que eu preciso, tá bom? Eu gosto de fazer assim, tá? Deu certo pra mim fazendo assim, tá? Então, todas as capas que eu fiz, eu faço assim, tá? E dá certo. Então, agora aqui eu vou subir 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, tá? Ó. Essa segunda carreira aqui, a gente vai fazer grupinhos de 9 pontos altos, tá? Aqui já tem 4... Opa, 5, tá? Então, essa carreira aqui, ela vai ser toda de grupinhos de 9 pontos altos, tá, pessoal? Ó, 2, 4, 6, 8, 9. Uma correntinha de separação, vou pular o primeiro aqui, tá? Vou vir no segundo e vou fazer outro ponto alto, tá? Vou fazer outro grupinho de 9 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer no meu aqui, vou adiantando, tá? Daí, vocês vai fazendo de vocês aí, tá? Ó, tá? Vocês fazem grupinho de 9 pontos altos até chegar aqui, dá certinho, tá? Na contagem que a gente fez, tá? Faz 9 pontos altos, pula um de base e volta novamente fazendo os grupinhos, tá bom? Pessoal, finalizei aqui, tá? Essa carreira de grupinhos de 9 pontos altos, tá? Aqui eu fiquei com 7 grupinhos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiquei com 7 grupinhos de 9 pontos altos. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, tá? Vou virar o meu trabalho, tá? E vou fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto, tá? Ó. Nesse primeiro grupinho aqui de 9 pontos altos, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, menos no último, tá? Então, todas as carreiras a gente não vai trabalhar no último ponto alto, tá? Ó. Então, se embaixo a gente tinha 9, nesse aqui nós vamos ficar com 8, tá? Vou fazer uma correntinha de separação e vou vir aqui dentro desse espacinho aqui e vou fazer um ponto alto, tá? Uma correntinha de separação novamente, vou pular esse primeiro pontinho aqui, vou vir no segundo e vou fazer um ponto alto. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, tá? Nesse grupinho aqui de 9 pontos altos, eu vou fazer 7 pontos altos, tá? Porque eu pulei o primeiro e vou pular o último também, tá? Ó, como que eu fiquei... Como ficamos aqui, tá, ó. Pulei o primeiro e vou pular o último aqui, tá? E vou ficar com 7 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou vir aqui dentro do espacinho e vou fazer
um ponto alto, uma correntinha de separação, pulo o primeiro, vem no segundo e vamos fazer novamente o grupinho de 7 pontos altos, tá? Então, essa carreira vai ser assim, fizemos pontos altos aqui, tá? Não trabalhamos no último aqui, fizemos um ponto alto, pulei esse daqui, o primeiro, fiz 7 pontos altos, pulei o último e vim novamente fazendo aqui um ponto alto, tá? Então, essa carreira vai ser desse jeito, tá? Onde tem 9, a gente faz 7 e onde tem um espacinho, a gente vai fazer um ponto alto, tá bom? Pessoal, terminei mais uma carreira aqui, tá? Vou subir aqui 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho, tá? E vou continuar aqui fazendo, tá? Ponto alto em cima de ponto alto, tá? Vou fazer um ponto alto aqui, tá? Só não vou fazer no último, tá? Como eu falei pra vocês aqui, no último a gente não trabalha, tá? Então, na última carreira a gente fez 8, essa daqui a gente vai ficar com 7 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou vir aqui do lado desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Em cima do ponto alto, faço outro ponto alto e do ladinho eu faço outro ponto alto, tá? Ficando assim com um grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo o primeiro aqui, vem no próximo, faz outro ponto alto, tá? Então, aqui nesse grupinho aqui de 7 pontos altos, nós vamos pular o primeiro e o último, então, nós vamos ficar com 5 pontos altos, tá? Ó, já fiz 3 aqui, 4, 5. Tá? Uma correntinha de separação, vem aqui do ladinho novamente e vamos trabalhar 3 pontos altos, tá? Ó, nós vamos trabalhar, vamos ficar assim, tá? Ó, aqui a gente ficamos com 7 pontos altos, aqui onde a gente tinha feito um ponto alto, a gente fez 3, tá? E aqui no grupinho de 7, a gente ficou com 5 pontos altos, tá? Porque a gente diminuiu o primeiro e diminuímos o último, tá? Pulamos o último, tá? Então, a gente vai fazer por toda essa carreira, tá? Pessoal, ó, terminei mais essa carreira, tá? Ó, ficamos desse jeito aqui, tá? Vou subir novamente 3 correntinhas, tá? Vou virar o trabalho. Então, aqui nós vamos seguir fazendo ponto alto, tá? Em cima de ponto alto e pulando, né, o último aqui, tá? Então, nós vamos ficar com 6 pontos altos aqui, ó, 2, 4, 6. Uma correntinha de separação, vem do ladinho aqui do grupinho de 3 pontos altos e vamos fazer um ponto alto, tá? Aí, em cima, tá? Em cima aqui desses 3 pontos altos, a gente vai continuar fazendo pontos altos, tá? A gente tinha 3 pontos altos, agora a gente vai ficar com 5, tá? Um grupinho de 5 pontos altos, tá? Ó. Ficando assim, tá? Ó, uma correntinha de separação, pulo o primeiro aqui, vem pro segundo e faz ponto alto, tá? Aqui, nós vamos ficar com um grupinho de 3 pontos altos, tá? Ó, porque aqui a gente tinha 5, ficamos com 3. Então, essa vai ser essa sequência, tá, pessoal? Tá? Aqui, ó, no cantinho, sempre diminuindo o primeiro, tá? A gente pula o primeiro, e aqui a gente tinha 3, a gente fez 5, tá? E aqui onde a gente tinha 5, a gente ficou com 3, então essa vai ser a sequência dessa carreira, tá? Pessoal, terminei mais uma carreira aqui, tá? Ó como ela ficou, tá? Vou subir novamente 3 correntinhas, virar o trabalho, tá? E aqui vamos continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto, tá? Embaixo a gente tinha 6, aqui a gente vai ficar com 5 pontos altos, tá? Vamos pular sempre esse primeiro aqui. Uma correntinha, tá? Vamos vir do ladinho aqui do outro grupinho e vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto, tá? Embaixo a gente tinha 5, nessa carreira aqui a gente vai ficar com 7, tá? Grupinho de 7 pontos altos. Opa. Ó, fiquei com um grupinho de 7 pontos altos, tá? Ó, embaixo a gente tinha 5, aqui a gente ficou com 7. Uma correntinha de separação, aqui no grupinho de 3, nós vamos pular o primeiro e o último, e vamos no meinho aqui, ó, fazer um ponto alto, tá? Uma correntinha de separação, vamos vir aqui do ladinho do grupinho, e vamos fazer novamente assim, tá? Então, essa carreira vai ser assim.
Aqui a gente tinha 6, aqui a gente fica com 5, tá? E aqui onde a gente tinha 5, a gente vai ficar com 7, tá? E aqui a gente tinha 3, ficamos com um ponto alto, tá? Então, essa carreira vai ser assim, onde tem 5 você faz 7, e onde tem 3 você faz 1. Pessoal, finalizei, tá? Mais essa carreira aqui, tá? E já fizemos a metade de um balãozinho, tá? Vou subir aqui, tá? 3 correntinhas pra virar. Vou virar o meu trabalho, tá? Vou virar aqui o meu trabalho. E vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, tá? Embaixo a gente tinha 5, tá? Nessa carreira aqui, nós vamos ficar com 4 aqui, tá? Nessa parte aqui, tá bom? Aí, depois o que acontece, pessoal? Aqui, eu só diminuo até chegar no 4 pontos altos, tá? Chegou em 4 pontos altos, eu não diminuo mais, tá? E o que que eu faço? Eu começo a acrescentar, hein? Faço os 4 aqui, na próxima carreira eu vou começar a aumentar, faço 5, depois na próxima 6, depois 7, até chegar em 9 pontos altos novamente, tá? Então, aqui, 4 pontos altos, tá? Uma correntinha de separação, vem do ladinho aqui do grupinho de 7 pontos altos e faz um ponto alto. Depois, vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto, tá? Ó, que a gente vai ficar com um grupinho de 9 pontos altos. Porque nós já chegamos na metade do balãozinho, né? Então, a gente vai ficar com 9 pontos altos. Ó. Enganchando aqui. Venho aqui do ladinho e faço outro ponto alto, tá? 2, 4, 6, 8, 9. Fiz um grupinho de 9 pontos altos. Uma correntinha de separação. Não vou trabalhar em cima aqui desse ponto alto aqui, tá? Vou vir do ladinho do outro grupinho de 7 pontos altos. E vou repetir novamente 9 pontos altos, tá? Então, essa carreira vai ser assim, tá, pessoal? Aonde a gente tinha feito 7 pontos altos, a gente faz 9 pontos altos. E aonde tá um ponto alto aqui, a gente faz uma correntinha de separação só, tá? E já vem pro outro grupinho fazendo 9 pontos altos. Então, essa carreira vai ser assim, tá? Toda de grupinho de 9 pontos altos, separado por uma correntinha, tá bom? Pessoal, terminei aqui mais essa carreira, tá? Ó, vou fazer 3 correntinhas, tá? Vou virar o meu trabalho. Opa. Tá? E aqui, como eu falei pra vocês, pessoal, ó, que a gente só faz até 4 pontos altos, tá? Depois de fazer 4 pontos altos, a gente vai aumentar, tá? A gente vai começar a fazer 5, depois 6, depois 7, tá? É igual aqui, tá bom? Até chegar a 9 pontos altos. Chegou a 9 pontos altos, aí começa a diminuir novamente, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer essa parte aqui, tá? Eu vou explicar pra vocês aqui, pessoal, porque dá pra vocês continuar aqui, tá? Sem eu tá ensinando, tá bom? Ó, fiz um grupinho de 5 pontos altos, tá? Eu vou explicar pra vocês aqui, tá? Porque dá pra vocês fazer, tá bom? Então, aqui, ó, onde tem 9 pontos altos aqui, a gente vai começar a diminuir. E nesse espacinho aqui, ó, a gente vai começar a acrescentar um ponto alto, depois 3, depois 5, tá bom? Então, assim, ó, é a mesma coisa que a gente começou, tá? Ó, aqui a gente começou com 9, a gente começou a diminuir. Nessa parte aqui é o que vocês vão fazer, vão começar a diminuir. E aqui no espacinho, a gente vai começar a acrescentar igual tá aqui, ó. Então, pessoal, é assim, tá? Não tem dificuldade. Se você achar a primeira vez que você tá fazendo esse modelo e se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, eu vou deixar, tá? Vou deixar o card aqui da videoaula, tá? Da cortina. É a mesma coisa, tá? É a mesma base, tá? Eu ensinando a fazer os balãozinhos inteiros, tá bom? Então, se você é a primeira vez que você tá fazendo, não sabe fazer os balãozinhos, tá? Eu vou deixar um card aqui, tá? Pra você clicar lá e ir direto pra videoaula da cortina, que é quase a mesma coisa que a tampa do fogão, tá bom? Então, aqui você vai começar a diminuir, tá? E aqui você vai começar a aumentar até formar o balãozinho, tá bom? Eu vou adiantar o meu, quando o meu estiver pronto aqui, eu vou mostrar e explico melhor pra vocês como ficou, tá? Aqui, ó, a gente começou a aumentar, né? Vocês vão aumentar até chegar 9 pontos altos. Chegou 9 pontos altos, começa a diminuir novamente, tá bom? Sempre a gente vai até 4. Chegou 4, começa a aumentar,
tá bom? Até dar o tamanho certo da tampa do seu fogão, tá bom? A minha capa aqui, para dar o tamanho que eu quero, eu vou fazer 2 balãozinhos e meio, tá? Vai dar certinho pro tamanho da tampa do fogão que eu quero, tá? Então, você faz a de vocês aí, tá? Quando a minha estiver pronta, eu volto e explico o que eu fiz, tá? Explico melhor pra vocês, tá bom? Pessoal, voltei aqui, tá? Com a minha base toda pronta, tá? Ó. Terminei aqui, tá? Fiz 2 balãozinhos e meio, como eu falei pra vocês, tá? Ó. Fiz 1, 2 e meio, tá bom? E fiz uma carreira aqui toda fechada de ponto alto, tá? Como aqui no começo. No começo a gente já iniciou com a carreira toda de ponto alto, tá? E vamos finalizar também com uma carreira toda fechada de ponto alto, tá bom? Então, a gente parou aqui, ó. A gente tinha parado aqui, ó, tá? A gente tinha feito meio balãozinho, tá? E depois eu vim aqui, tá? Aqui no começo, ó. Aqui no começo, tá? Que a gente fez aqui, né, ó. Eu falei pra vocês que a gente ia começar a diminuir, ó. Aqui eu comecei a diminuir e aqui eu comecei a aumentar, tá bom? Então, aí eu fui diminuindo, tá? E aqui eu fui aumentando, tá bom? Então, se qualquer dúvida que você tiver aqui na hora de fazer essa base, você pode estar indo lá na aula da cortina, que lá eu ensino direitinho o balãozinho, tá? Ensino tudo certinho, mas eu acho que não tem erro aqui, tá? Se você tá fazendo pela primeira vez, tá? É só ir olhando aqui, porque quando a gente tá acrescentando, o outro a gente vai diminuindo, tá? Então, quando esse lado aqui começa a diminuir, tá? O outro você vai começar a aumentar. Daí é só você ir olhar pelo o balãozinho do lado, tá bom? Então, eu acho assim que não tem nenhum erro, mas se caso você tiver alguma dificuldade, você pode ir lá na aula da cortina, tá? Que lá eu explico um balãozinho todinho, tá bom? Pra essa aula não ficar muito grande, eu resolvi ensinar só meio balãozinho, tá? Depois que você terminar de fazer os balãozinhos, tá? No meu caso aqui, pra medida, essa medida aqui que eu estou fazendo é 48 centímetros, tá? O comprimento. Então, pra dar certinho aqui, tá? Eu fiz 2 balãozinhos e meio, tá? Ó, aqui é um, tá? O segundo e a outra metade, tá bom? Terminando, a gente vai fazer uma carreira toda fechada de ponto alto, tá? Esses pontos estão assim meio marcados porque eu fui fazendo o biquinho antes pra mim fazer o teste, tá bom? Mas a gente faz uma carreira toda fechada de ponto alto, igual o começo, tá? Do jeito que a gente fez aqui o começo, a gente vai finalizar aqui, tá? Se caso faltar alguns centímetros pra você alcançar para o tamanho, até o tamanho do bico, você pode fazer 2 carreiras todas de ponto alto, tá bom? Pra não mexer no desenho aqui do balãozinho, tá? Aí você pode acrescentar duas carreiras aqui, tá? E 2 carreiras aqui embaixo, tá bom? Então, a gente agora vai fazer a emenda, tá? Da flor e fazer o biquinho. Ai, eu esqueci de medir aqui, tá, pessoal? Vou pegar aqui a minha fita métrica, eu coloquei aqui na pontinha, a pontinha está dando 42 centímetros, tá? Como lá no começo do vídeo eu falei pra vocês, né, tinha dado 40 centímetros a primeira carreira, né? E que depois ia aumentar um pouquinho. Então, ó, ficou 42 centímetros, tá bom? E aí, com o bico, vai dar a largura certa, tá? Que é 46. E não tem problema de ficar 1 ou 2 centímetros a mais, é até bom, tá? Porque quando for lavar a peça, né, caso ela dê uma encolhida, né, que às vezes encolhe uns 2 centímetros, e aí não vai ter problema, tá bom? Então, ficou 42 centímetros aqui a minha largura, tá? Deixa eu fazer assim, fica melhor pra vocês verem. Tá? Mas tá dando 42 centímetros também, tá bom? Então, qualquer coisa, se não der chegar ao tamanho que eu preciso, eu vou acrescentar uma carreira fechada de ponto alto, tá bom? Pessoal, ó, já peguei a minha base aqui, tá, ó. Eu preferi escolher esse lado aqui, tá? Que é o lado aqui, ó, a última carreira, ela tá no ponto do lado certo, tá? Do outro lado é o ponto avesso, tá? Ó, do avesso. E aqui é o ponto do lado certo, tá? Agora a gente vai trabalhar, pessoal, eu vou trabalhar com fio vermelho, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou trabalhar com esse fio vermelho aqui, fio 6 também, tá?
Já amarrei aqui o meu fio, tá bom, ó? Você amarra aqui também, tá? Ou já dá laçado do jeito que você gosta, tá bom? Mas eu amarrei aqui o meu fio vermelho, tá? Que a gente vai fazer o bico e já vamos prender as flores, tá bom? Então, vamos subir aqui 3 correntinhas, tá? Vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar que a gente fez as correntinhas. 1, 2. Vou subir aqui 3 correntinhas. Vou vir aqui nessas 2 argolinhas aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo, formando um picô, tá? Vou subir 3 correntinhas novamente. Vou vir aqui nessas 2 argolinhas aqui do ponto, ó. E vou fazer outro picô. Ficamos com 2 picô aqui, tá bom? Vou dar laçada, vou vir no mesmo lugar e vou fazer mais 3 pontos altos. Tudo junto, tá? 1, 2, 3. Ficamos assim, ó, com o nosso primeiro lequinho, tá? Aqui eu vou fazer 2 correntinhas, tá? Vou pular 1, 2, vou vir no terceiro, tá? E vou fazer um ponto baixo. Aqui, pessoal, eu fiz 2 correntinhas, mas eu só faço desses 2 primeiros aqui. Nos outros eu não faço, tá? Se caso você vê a necessidade, que vai ficar repuxando, você faz uma correntinha também. Aqui eu só faço 2 aqui, pra ele não ficar repuxado aqui na ponta, tá? Eu faço aqui e aqui desse lado também, tá bom? Então, eu pulei 3 pontos da base e fiz um ponto baixo. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa base aqui da flor, tá? E vamos colocar assim na frente, ó, tá, ó. Esse lado aqui, ó, tá, ó, que tem os dois lequinhos aqui, tá? E tem esses motivinhos de 3 pontos altos, tá? Cuidado pra você não pegar o lado errado, tá? E nós vamos colocar aqui, ó, tá? Porque nós vamos trabalhar aqui agora, emendando, tá? Esses squarezinhos aqui das flores, tá? E vou pular 2 pontos aqui da base, tá? Ó, 1, 2, vou vir no terceiro, tá? E vou pegar aqui, ó, esse primeiro lequinho aqui, ó, e vou trabalhar dentro dele, tá? Ó, vou colocar, inserir a minha agulha, ó, eu dei laçada, vou inserir a agulha aqui dentro, tá? E vou vir no terceiro ponto, ó. 1, 2, 3. Vamos vir aqui no terceiro, tá? Ó, e vamos fazer um ponto alto. Já prendemos essa flor aqui, tá? Ó, essa base, ó, ela já tá presa, tá? Vou dar laçada, vou vir aqui dentro novamente, tá? Cuidado pra você não pegar no lugar errado. E vou fazer no mesmo lugar mais 2 pontos altos, tá? Ó, já fiz um, tá? Vou dar laçada, vou vir no mesmo lugar da base também. E vou fazer outro ponto. Ficamos aqui, ó, com 3 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, essas 2 argolinhas aqui e vou fazer um picô. Mais 3 pontos altos. Vou vir aqui nessas 2 argolinhas da ponta aqui e fiz outro picô, tá? Vou dar laçada, vou vir no mesmo lugar que a gente fez os 3 pontos altos e vou fazer 3 pontos altos novamente no mesmo lugar, tá? E aqui atrás também, tá? Ó, aqui na base, tá? Ó, nós vamos fazer novamente também tudo no mesmo lugar, tá? Aí você só toma cuidado pra não pegar, né? Vai olhando direitinho, ver se tá no lugar certo, tá? Pra não ficar feio. Ó, fiz tudo no mesmo lugar, tá? Ó, tudo junto, ó, tá vendo aqui atrás? Peraí, deixa eu ver se tá mostrando. Tudo aqui no mesmo lugar, tá? Vou vir aqui, vou trabalhar aqui nesse espaço aqui, tá? Ó, vou contar 3 pontos altos aqui de trás, tá? Ó, 1, 2, 3, tá? Vou vir no quarto, tá? Por que no quarto? Porque aqui a gente pula 3 pontos altos, tá? Então, eu vou pular 3 aqui do outro lado também. Tá? Então, 1, 2, 3, vou vir no quarto e vou fazer um ponto baixo, tá? Ó. Esse lado aqui nós vamos fazer um ponto baixo já prendendo também, tá? Vou dar laçada, vou vir no próximo espacinho, tá? Vou contar 1, 2, 3, no quarto eu vou prender aqui, ó, na base e vou fazer um ponto alto, tá? Vou laçar, vou vir aqui de novo dentro desse espacinho. Vou pegar lá na ponta da base, aqui atrás, e vou fazer mais um, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, 3 pontos altos. Então, eu fiz 3 pontos altos aqui dentro, ó, pegando de certo direitinho.
Vou fazer 3 correntinhas novamente, vou fazer outro picô, tá? Vou fazer mais 3 correntinhas novamente, vou vir aqui nas 2 argolinhas e vou fazer outro picô, tá? Vou dar laçada e vou novamente fazer os 3 pontos altos aqui dentro desse espacinho, tá? Pegando no mesmo ponto lá da base, tá? 2, 3, tá? Ó, fiz mais outro lequinho, tá? Olha como tá ficando, tá? Vem no próximo espacinho, pula 3 pontos altos aqui de trás da base, ó, 1, 2, 3, vem no quarto, tá? E faz um ponto baixo, prendendo, tá, ó. Vou ensinar aqui vocês aqui até esse daqui, tá, gente? Daí eu vou ensinar a próxima emenda, tá? Daí vocês já fazem sozinhos, tá, ó. Vou vir aqui no próximo espacinho, tá? 1, 2, 3, vou vir no quarto e vou fazer outro leque novamente, tá? Essa linha aqui eu cortei ela bem pequenininha, agora tá atrapalhando aqui. 2, 3, 3 correntinhas, um picô, 3 correntinhas, um picô. Venho aqui dentro do mesmo espacinho, faço mais 3 pontos altos. E aqui nesse último aqui, ó, a gente vai prender, tá? Já vou aproveitar e prender essa linha aqui que tá atrapalhando, ó, 1, 2, 3, tá? Já vou prender ela aqui, tá? E depois a gente só vem fazendo um arremate dela, tá? Ó, já prendi aqui, tá? Ela aqui atrás, depois a gente vem colando as pontinhas, tá? Pra poder ela não atrapalhar mais a gente, tá bom? Aqui, agora, a gente vai pular 2, tá? Ó, 1, 2, eu vim no terceiro, vou fazer outro lequinho, tá? Ó, de 3 pontos altos. Aqui eu só pulei 2, tá? Aqui na base eu pulo 3, por causa que é 3 pontos altos, tá? Mas aqui eu pulei 2, senão não vai dar o espaço certo pra colocar o outro. Vou fazer 3 correntinhas pra fazer o primeiro picô. Faço mais 3 correntinhas pra fazer o outro picô, tá? Fiquei assim com 2 picôzinhos. Vou fazer 3 pontos altos aqui novamente. Aqui, pessoal, vocês contam de vocês, tá? Pra ver se vai dar certinho, tá? Vocês contam aqui, tá? Às vezes, aqui na ponta, você precisa fazer outro lequinho antes de pegar o square aqui da flor, tá bom? Ou vocês podem contar certinho, pulando, tipo, de 3 em 3, tá? Pra ver se vai dar certinho os 2 square aqui, tá bom? Ó, deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês, ó. Tá? Que daí a gente vai encaixar outra flor aqui, tem que dar certinho, tá? Do mesmo jeito que a gente começou desse lado aqui, a gente tem que começar desse outro lado aqui também, tá bom? Então, aí vocês contam de vocês aí. Então, pessoal, aqui agora eu vou pular 2 novamente, vou vir no terceiro e vou fazer um ponto baixo, tá? Agora, eu vou pegar minha outra base, tá? Minha outra square, tá? Eu chamo de square. E o que a gente vai fazer? Vou dar laçada, vou pular 2 aqui, tá? Vou vir no terceiro, mas eu vou vir pegando já essa base aqui, tá? Então, vou colocar minha agulha aqui e vou pular 1, 2, 3. Vou vir no terceiro e já vou vir prendendo aqui, fazendo um lequinho, tá? Então, a gente prendeu aqui, tá? Ó, vou fazer o lequinho aqui dentro, igual a gente fez o outro lado, tá? Ó. Vocês contam de vocês certinho, se vai terminar certinho aqui, tá? Porque aqui tem que terminar certinho. Pessoal, eu contei aqui, tá, ó. É muito importante vocês contar aqui pra ver se vai bater certinho, do jeito que você iniciou aqui na ponta, tá? Tem que terminar certinho aqui, tá? Então, aqui no meio aqui, vocês têm que contar pra ver quantos vocês precisam colocar. Então, eu contei aqui o meu, eu preciso colocar mais um lequinho aqui, ó, antes de pegar essa próxima base, tá? Então, eu vou fazer o lequinho aqui novamente, tá? Porque eu fiz as contas aqui, tá? E o meu tá
pedindo pra fazer mais uma aqui, pra finalizar certinho como a gente iniciou, tá bom? Então, eu vou fazer mais um lequinho meu aqui, tá? E já volto. Ó, pessoal, já fiz outro lequinho, tá? Ó, agora sim eu vou pegar a outra base, tá bom? E vou fazer a emenda, tá bom? Então, eu vou pular 2 aqui, tá? Vou vir no terceiro, tá? E já vou vir fazendo um ponto baixo aqui, prendendo a base, tá? Ó, então, ficou assim, tá? Então, você tem que ver, contar certinho, tá? Pra ver quantos pontos precisei aqui no meio, tá? Se for a capa de 3, às vezes pode ir 3 aqui, 3 bico, tá? Ou 1, tá bom? Então, vocês contam direitinho, vê direitinho pra não dar errado, tá bom? Então, aqui eu fiz o ponto baixo, tá? Aqui eu vou vir fazer o lequinho, tá? Do mesmo jeito que eu fiz esse lado, eu vou fazer desse aqui, tá? Vou contar de 3 e 3 aqui, tá? E no quarto eu faço o bico ou o ponto baixo, tá bom? Até chegar aqui, tá? Então, eu vou adiantando o meu até chegar aqui, e quando chegar aqui eu volto pra gente fazer aqui, tá? Essa ponta e as laterais, tá? Pessoal, finalizei aqui, tá? Ó, fiz o biquinho aqui, tá? Ó, no último aqui, tá? Deu certinho agora, tá? Por isso que eu falo pra vocês olhar direitinho, contar certinho, tá? Pra dar tudo certo, tá bom? Então, aqui agora eu vou contar 1, 2, 3, tá? Ó, vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo, prendendo aqui, tá bom? Vou subir agora 2 correntinhas, igual a gente fez na outra ponta, tá bom? E vou fazer meu lequinho aqui, ó, nesse último espacinho aqui, ó, tá? Ó, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, tá? Vou fazer 3 correntinhas pra fazer o primeiro picozinho, tá? Vou subir mais 3 correntinhas, tá? E vou fazer novamente outro picozinho, tá? Ó, deixa eu virar minha peça aqui, gente, pra ficar melhor aqui, tá? Porque a peça tá grande e já tá dificultando aqui o espaço, tá? Vou fazer mais 3 no mesmo lugar, tá? 1, 2, 3, tá? Ó, fiquei com um lequinho aqui na ponta, tá? Vou fazer 2 correntinhas de separação, tá? E vou vir aqui, ó, nesse nervurinho aqui, tá? Do ponto, e vou fazer um ponto baixo, tá? Ó, ficando assim, tá bom? Agora, a gente vai fazer os biquinhos na lateral, tá bom, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pular esse primeiro espacinho aqui, tá? E vou trabalhar nesse outro aqui, tá? Ó, já venho direto aqui e vou fazer outro lequinho aqui, tá? Nessa lateral aqui, eu gosto, tá? De tá pulando eu pulo sempre um espacinho, tá? Igual aqui, ó, eu pulei aqui, tá? Depois eu venho, pulo outro do outro lado, tá? Pra ele não ficar embabadado, mas se caso você vê aí o seu aí, a necessidade do seu ponto, às vezes o seu ponto é menorzinho, tá? E aí, às vezes, fica repuxando, daí você vê como que fica melhor pra você colocar os seus pontos, tá? Ó. A gente vai fazer por toda a volta a mesma coisa do lequinho aqui, tá, ó? Então, eu vou pular esse espacinho aqui, vou vir aqui nesse nervurinho aqui, ó, do meio aqui, e vou fazer um ponto baixo, tá, ó? Aí, eu venho, pulo esse primeiro aqui, faço aqui dentro, tá? Faço aqui dentro, pulo esse aqui, coloco o ponto baixo aqui, tá, ó? Então, ó, não vou trabalhar aqui dentro, já vou vir direto aqui e vou fazer outro lequinho, tá? Então, essa lateral vai ser dessa forma, tá, ó? Aí, então, eu vou fazendo aqui, tá? Vou adiantar o meu aqui, tá? Até chegar aqui na ponta, tá? Quando chegar aqui na ponta, eu volto novamente e explico aqui na parte de baixo, tá bom? Pessoal, finalizei aqui, tá? Cheguei aqui na pontinha, como eu falei pra vocês, tá? E aqui eu tive que fazer uma adaptação, tá? Vocês ficam atentos, porque tem que dar certinho o bico aqui na pontinha, tá? Então, aqui o que eu fiz, né? Esse ponto baixo aqui era pra vir aqui e era pra mim pular esse espacinho aqui. Mas o que que eu fiz? Eu coloquei o ponto baixo aqui e já vim fazendo o outro lequinho aqui, tá? E coloquei o meu ponto baixo aqui. Agora, eu vou subir 2 correntinhas e vou fazer o bico aqui na pontinha, tá? Então, vocês ficam de olho, tá? Vai adaptando se precisar,
tá? Se der certinho a contagem, ok, tá? Senão, não precisa, tá? Então, eu vou subir aqui 2 correntinhas aqui, vou trabalhar aqui nessa pontinha, tá? Vou fazer novamente outro picô, tá? Eu vou fazer só isso aqui com vocês, e eu creio que agora já dá pra, né, ir acompanhando tudo certinho, né? Deixa eu só virar aqui a peça, porque a peça tá grande, né? E aí começa a dificultar, tá? Ó, sobe 3 correntinhas, tá? Vou fazer um picô, vou subir mais 3 correntinhas, vou fazer outro picô. E aqui dentro desse espacinho aqui, eu vou fazer novamente, tá? 3 pontos altos, tá, ó. E aqui, vou fazer 2 correntinhas novamente, tá? Vou pular 2 aqui, vou vir no terceiro e vou fazer um ponto baixo aqui, tá? Agora, pessoal, eu creio que dê pra vocês continuar aqui, tá? Aqui, geralmente, eu gosto de pular de 3 em 3, tá? Vou pulando 3 pontos aqui da base, faço o biquinho, pulo 3, faço o ponto baixo, até chegar aqui nessa ponta, tá? Então, quando chegar na ponta, você vai fazer do mesmo jeito que você fez nessa ponta aqui, tá? E na lateral, do mesmo jeito que eu ensinei do outro lado, até chegar aqui, tá? Ó, chegando aqui, ó, você faz 2 correntinhas e fecha aqui o trabalho, tá? Então, pro vídeo não ficar muito grande, eu já vou adiantar o meu aqui, tá? E quando eu terminar, eu volto, mostro pra vocês direitinho, e aí nós vamos trabalhar aqui, ó, em volta do nosso square aqui da flor, tá bom? Pessoal, finalizei aqui, tá? Os meus biquinhos, tá? A gente começou aqui, ó, tá? Fiz esse aqui com vocês. Depois eu vim fazendo, tá? Ó, aqui na parte de baixo, tá? Vim pulando aqui 3 em 3, tá? Alguns eu tive que pular 2. Eu fui adaptando aqui, tá? Pra dar certinho aqui o bico, tá? Então, de vocês fazem assim, tá, gente? Vai adaptando, se precisar pular 3, se pula, se der pra 2, se pula, tá? Eu fui fazendo assim, adaptando nos meus pontos, tá? Eu fiz toda a lateral aqui também, tá, pessoal? Como eu falei pra vocês. Fiz 2 correntinhas aqui pra finalizar aqui, tá? E eu prendi o meu fio aqui atrás e cortei, tá bom? Então, tá ficando assim, tá, pessoal? Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, nas laterais aqui e emendando, tá? O fio, tá? E emendando aqui essa parte aqui, tá, pessoal? Ó, como que ela tá ficando. Tá ficando muito bonita, tá? Essa peça, tá bom? Então, a gente vai estar emendando aqui agora, tá bom? Pessoal, já amarrei o meu fio vermelho aqui, tá, ó? Amarrei aqui, esse espacinho aqui, tá? Aqui tá, ó. O biquinho, tá? Já aproveitei, já amarrei aqui, tá? Ó, vocês amarram o de vocês também, tá? Vou vir aqui, ó, vou dar uma laçada aqui. E uma laçada aqui, ó, tá? E nós vamos vir aqui, ó, nos pontos altos aqui, e vamos fazer ponto baixo, tá? Ó, em cada ponto alto, você faz um ponto baixo, tá? Aqui no espacinho de 2 correntinhas, você também faz 2 pontos baixos, tá? Aqui nos pontos altos aqui, vamos fazer ponto baixo também, tá, ó? Para cada ponto alto, a gente vai fazendo ponto baixo, até chegar no espacinho aqui, tá? Chegamos aqui no espacinho, vou fazer outro ponto baixo aqui dentro, vou subir 3 correntinhas e vou fazer um lequinho aqui, ó. Fiz um leque aqui dentro. Vou vir aqui dentro novamente e vou fazer um ponto baixo. Vou subir 3 correntinhas e vou fazer outro leque não, outro picô, tá? E vem dentro aqui novamente e faz outro ponto baixo, tá? Ficando assim, ó, 2 picôzinhos aqui. E aí, nos outros pontos altos, a gente vem fazendo ponto baixo, tá? Então, a gente vai trabalhando assim, tá? Por toda a volta, ó. Chegou no espacinho, novamente, 2 ponto baixo, tá? A gente só faz esse picôzinho aqui, só nesses espacinhos aqui, tá? Ó, o restante é tudo ponto baixo. Ó. Vou fazer até aqui, esse próximo aqui. Daí, eu já explico pra vocês como você faz o restante, tá? Porque daqui tá facinho, tá? Ó, chegou no espacinho aqui,
faz o ponto baixo, enfim, prendeu aqui, 3 correntinhas pra fazer um picô, ó, fiz um picô, vem aqui dentro, faz o ponto baixo. Sobe 3 correntinhas novamente, faz outro picô, e vem dentro do espacinho e faz novamente ponto baixo, tá? Ficando assim. E em cima dos pontos altos, ponto baixo, tá? Então, pessoal, essa carreira vai ser assim, tá? Deixa eu abrir assim pra ficar melhor pra mostrar pra vocês. Essa carreira, ela vai ser toda assim, tá? Ó, você vai fazer ponto baixo, só que no espacinho que você vai fazer 2 picô, tá? Você só não vai fazer picô nesses 2 aqui, tá? Ó, nesses 2 últimos aqui. Você vai fazer só até nesse aqui, tá? Aí você vem fazendo ponto baixo. Quando chegar aqui, você não faz, tá? Eu vou fazer os meus aqui. Quando chegar aqui, eu volto e explico pra vocês como eu faço pra emendar essa peça aqui, tá bom? Ó, pessoal, já fiz aqui, tá? Ó, os picô, tá? Por toda a volta aqui que eu falei. E aí, eu cheguei aqui onde eu falei pra vocês, tá? Que eu ia voltar pra mostrar como que eu faço pra tá emendando, tá bom? Então, eu cheguei aqui, eu não vou fazer picô, tá? Eu vou vir aqui dentro do espacinho, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas, tá? E vou fazer novamente um ponto baixo, tá? Somente isso, tá? Porque depois, quando a gente vir pegar a outra flor, a gente já vai vir emendando, tá? E aí, a gente segue fazendo ponto baixo em cima de cada ponto alto, tá? Deixa eu soltar aqui a minha linha que tá enganchando. Então, ó, vou fazendo um ponto baixo, tá? Dentro do espacinho aqui de 2 correntinhas, ponto baixo novamente, em cima dos pontos altos. Em cima dos pontos altos, ponto baixo, tá? Chegou aqui no espacinho, um ponto baixo, 2 correntinhas, tá? Vem aqui dentro, outro ponto baixo, tá? E depois, em cima dos pontos altos, vem fazendo novamente ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer ponto baixo até chegar aqui, ó. Depois que chegar aqui, eu corto a minha linha, tá? E venho, amarro, eu coloco aqui, tá? Eu coloco aqui, do mesmo jeito que eu prendi do outro lado aqui, ó, tá? Do mesmo jeito que eu prendi aqui, eu vou prender a linha aqui. E daí, eu venho aqui já emendando, tá? Então, eu vou terminar o meu aqui e volto pra explicar a emenda aqui, tá? Ó, pessoal, finalizei aqui, tá? Ó, essa parte aqui, cortei o fio, como eu falei pra vocês, e já amarrei aqui desse lado, tá? Ó. Já amarrei aqui, igual a gente fez no começo, tá? Vim fazendo um ponto baixo do mesmo jeito. E aí, cheguei aqui, ó, pra gente poder fazer a emenda, tá? Deixa eu fazer o ponto baixo aqui. Aqui dentro do espacinho, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. Vou pegar aqui, tá, ó, esse leque aqui, onde que a gente fez 2 correntinhas, tá? Vou colocar minha agulha aqui dentro, tá? E vou fazer um ponto baixo, tá? Emendando as duas flores. Vou fazer uma correntinha e vou vir aqui dentro desse outro aqui novamente e fazer um ponto baixo, tá? E aí, nós já prendemos essa flor aqui, esse square aqui com a flor, tá? Ó. E aí, ficou assim, tá? Fez aqui, segue fazendo ponto baixo, tá? Ponto baixo em cima de cada ponto alto que tem aqui, tá? Até chegar o outro espacinho. Dentro do espacinho aqui de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. E venho fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto alto, tá? Cheguei aqui dentro do espacinho novamente, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, e vou vir aqui pra poder pegar, fazer a emenda, tá, ó. Vou vir aqui nas 2 correntinhas que a gente fez, e vou fazer um ponto baixo, tá? Faço uma correntinha novamente, e venho aqui dentro do espacinho, e faço outro ponto baixo. Então,
ficou a emenda aqui, tá? Dos dois square aqui da flor, tá? E agora, a gente vai continuar fazendo um ponto baixo por toda a volta, tá? Ó, agora aqui dá pra vocês continuar, tá? Ó, tudo que a gente fez aqui nesse primeiro, a gente vai fazer aqui, tá? Então, a gente vai continuar fazendo um ponto baixo. Chegou aqui, nós vamos fazer 2 picozinhos, igual a gente fez aqui, ó, tá? Vai continuar fazendo ponto baixo, chegou aqui, faz os 2 picozinhos, aqui também faz os 2 picozinhos, e aqui também os 2 picozinhos, tá? E aí, vem fazendo um ponto baixo, chegou aqui, só cortar o fio, tá? Que daí já acabou a emenda. Então, eu vou adiantar o meu aqui e volto pra mostrar pra vocês como que ficou e explicar os próximos passos, tá? Pessoal, finalizei aqui a minha peça, tá? Ó, já fiz aqui os pontos baixos por toda a volta, tá? Ó, a emenda que a gente fez juntos, tá? Ó, fiz os picozinhos aqui, tá? Na lateral. E os fios de arremate eu joguei tudo pra trás, tá? E já fiz o meu arremate, tá? Dei um nozinho aqui e depois só vim colando só pra ficar bem presinho, tá? Então, a minha peça, ela ficou assim, tá, gente? Olha que coisa linda que ela ficou, tá? Ó, do outro lado, tá, ó. Se sua cliente, né, ou se você for utilizar a tampa do seu fogão abaixada, né, você pode colocar o buquezinho aqui, tá? Se não, se você gosta de ficar com o fogão mais com a tampa aberta, você pode colocar aqui, tá bom? Ó, eu já fiz, a cliente pediu pra mim fazer pra ela e colocar desse lado aqui, porque ela não gosta de ficar com a tampa abaixada. Então, quando ela colocar a capa, vai ficar mostrando o buquezinho aqui, tá bom? Então, pessoal, agora, essa peça aqui, ela já tá finalizada. E agora, a gente tem que fazer o buquezinho, tá? Aqui no meu canal tem 2 videoaulas do mini buquê, se você preferir um buquê bem pequenininho, ou tem o buquê normal também, que você pode estar fazendo, tá? Então, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, pra você fazer o buquê, tá? E aí, você coloca ou desse lado ou do outro lado, tá? Eu não quis fazer nesse aqui, porque eu quero deixar opcional, tá? Pra quando eu for vender essa peça, tá? Se a cliente quer aqui na frente ou na parte de trás. Mas, eu separei aqui uma peça, foi a peça piloto, tá? Ó, essa aqui foi a peça piloto que eu fiz, tá? A primeira vez. E eu colei o buquezinho aqui, tá? Esse lado aqui eu coloquei pra pessoa ficar com a tampa baixada, tá? Essa combinação aqui tá muito bonita, tá? Aqui é o bege com o cabaré, tá? Da Barroco. Então, ele ficou muito bonita essa combinação aqui. Fiz o buquezinho e eu colei aqui desse lado, tá? E se a cliente que não quiser, você pode colar desse lado aqui, ó. Tá, ó, desse lado, que daí quando o fogão estiver aberto, vai ficar mostrando o buquezinho também, tá? Não dá pra colocar do outro lado, e aqui, pra vocês verem, ó, que já tem um movimento aqui, se você for colocar outra aqui, vai ficar bem grosseiro, né? Então, ó, olha como que essa peça também ficou muito bonita, tá? Essa é a peça piloto, tá? Tá aqui, tá bom? Então, essa é a sugestão que eu dou pra vocês, tá? E aí, eu não vou colocar esse aqui, mas eu expliquei pra vocês como que vocês fazem, tá? Eu gosto de colar com fio de polipropileno, tá? Vou derretendo o fio e vou colando, tá? Porque fica bem seguro, tá bom? Então, pessoal, esse foi o passo a passo dessa linda capa pra tampa do fogão, tá bom? Eu vou pesar aqui com vocês, pesar não, eu vou medir pra gente ver que tamanho que ficou, tá? Ó, peguei a minha fita aqui, tá? Ó, ficou com 46 centímetros certinho, gente, ó. 46 centímetros. O comprimento ficou com 47 centímetros, tá? Era pra ter ficado com 48, mas ficou com 47. Aí, como eu dei a dica pra vocês, tá? Que você pode fazer uma carreira a mais, tá? Fechada toda de ponto alto, tá bom? Você faz as contas do seu ponto, que tamanho que é o seu ponto. E se você vê que não vai atingir, você pode acrescentar uma carreira toda de ponto alto, tá? Então,
Essa dica que eu dou pra vocês, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa videoaula. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, que eu vou estar ajudando vocês, tá? Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!